E Paulo não estava a falar só para impressionar os seus leitores. Não. Na verdade, ele estava a falar por experiência. Porque o mesmo Paulo, num outro episódio com Silas, sempre em Macedônia, na cidade de Filipos, presos. Eles foram presos porque Paulo havia chotado, expulsado o espírito adivinhador que estava numa menina que adivinhava. Se você ler Atos após capítulo 16, vai encontrar essa história. Havia uma menina naquela cidade que seguia Paulo e Silas cada vez que iam pregando a palavra de Deus e dizia que esses homens que vos anunciam o evangelho são verdadeiros homens do Altíssimo. São servos do Altíssimo. E isso começou a incomodar Paulo, porque a menina foi repetindo isto. Até que um dia Paulo, cheio do Espírito Santo, entendeu que aquilo que a menina, ou seja, o espírito que estava naquela menina, era o espírito diabólico. E expulsou aquele espírito no nome do Senhor. E isso lhes trouxe problemas. Porque a Bíblia diz que quando os seus senhores viram aquilo, então levantaram um tumulto naquela cidade, inventaram mentira, levaram Paulo e Silas aos governadores, disseram que esses homens judeus que vieram aqui nos ensinar novas doutrinas, nós que somos romanos. Então os governadores mandaram açoitar eles e eles encarceraram. E lá, no cárcere, depois de terem sido açoitados, e os açoites daquela altura, daquela época, era uma espécie de um fio com metadinhas de ferro na ponta. Ao passo que quando a pessoa que está a bater, bate, aqueles ferros levam até a carne. E Paulo e Silas, com corpos doridos, com feridas a arder, a Bíblia diz que perto de meia hora, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar. Não, mas espera aí, vamos tentar raciocinar aqui. Presos, encarcerados, desde já, moralmente, já não estavam em condições. Depois, batidos, açoitados. Quem eles açoitava não era amigo deles, não era irmão deles. Não, porque eles foram acusados como intrusos, como perturbadores. Então, apanharam. Fisicamente falando, não estava em condições para orar nem para louvar. Moralmente falando, idem. Mas espiritualmente falando, não. Porque espiritualmente falando, o seu espírito estava forte. A Bíblia diz que perto da meia hora, Paulo e Silas começaram a orar, a cantar, até os outros presos ouviram eles a orar e a cantar. Quer dizer, não era uma oração silenciosa, não. Se fosse uma oração silenciosa,
a Bíblia não iria dizer que os outros também ouviram. Mas até os que estavam em outras celas ouviram a oração e o louvor. O que você acha? Que esse tipo de louvor, esse tipo de alegria, dependia das condições físicas? Não. Dependia da situação do momento? Não. Aquele tipo de alegria vinha do Senhor. Por isso, quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse muito bem: alegrai-vos no Senhor, que o Senhor seja a fonte da vossa alegria. Porque quando o Senhor é a fonte da nossa alegria, as condições físicas já não podem vir nos abalar. Quando o Senhor é a fonte da nossa alegria, nós esquecemos de que desde manhã ainda não comemos, desde manhã os filhos ainda não comeram, nós esquecemos que temos problemas, nós esquecemos que temos alguma coisa a fazer. Por quê? Porque estamos na presença de Deus e a presença de Deus acaba por nos fazer esquecer até as nossas preocupações. Por quê? Porque a alegria está a vir de uma fonte inesgotável que é Jesus. E quando Paulo e Silas começaram a orar e cantar, a Bíblia diz, aconteceu algo tremendo. Aquelas orações, aquele louvor se transformaram em dinamites. Porque houve um terremoto que abalou os alicerces da prisão, as cadeias rebentaram-se, as portas das prisões abriram-se e o carcereiro, o guarda que estava aí a vigiar eles, vendo aquilo que aconteceu, arrependeu-se. Arrependeu-se. Ele disse: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse e Silas: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Amados, quando nós buscamos a nossa alegria na fonte que é Jesus, o milagre acontece. E por isso o salmista, em Salmo 37, verso 4, diz assim: deleita-te também no Senhor. Ou seja, faça do Senhor as tuas delícias. Encontra as tuas delícias no Senhor. Delícia é um prazer da alma. É um prazer suave que vem da alma. Então, encontra essa alegria no Senhor e Ele te dará o que deseja o teu coração. Amados irmãos, Paulo ontem falou aos Filipenses, hoje está a falar a você que está me ouvindo. Você que está a passar por vicissitudes, a palavra profética esta tarde é: alegra-te no Senhor. Ah, pastor Afonso, como me alegrar? Foi semana passada que enterrei meu filho, o meu único filho. Eu, sendo velho, pensava que é ele que viria me enterrar. Investi muito nele, pastor. Ele já estava a fazer o último ano da faculdade.
ele foi baleado pelos miliantes. Morreu. Como é que vou me alegrar, pastor? Diga-me lá. Como? Pastor, como me alegrar? Meu marido me fugiu. Aquele marido, começamos no sofrimento, pastor. Dormimos na esteira. Dormimos no chão. Eu fui suportando ele. Eu fui pagando as propinas para ele estudar. Estudou, terminou a faculdade. Arranjou emprego, começou a trabalhar. Encontrou uma 14 ali fora. Me deixou eu com os filhos. Foi viver com ela. Eu, mulher do sofrimento, fiquei em casa. Agora uma intrusa está a gozar no meu lugar. Como é que vou me alegrar, pastor?